Salve, salve, eólicos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eolicast. O Eolicast que é um programa semanal que está sempre trazendo uma pessoa de muita relevância para o setor eólico, o setor de energias, e hoje não vai ser diferente. A gente vai estar falando aqui com o Everson Pinheiro, ele que é engenheiro de automação da Chesf, com pós-graduação em proteção de sistemas elétricos pela PUC de Minas Gerais. Daqui a pouco, eu sendo você não sair daí, fica colado, porque daqui a pouco a gente vai conversar muito com ele sobre esse tema. Mas antes, a gente vai falar um pouco dos nossos patrocinadores. Afinal de contas, sem eles, nada disso estaria acontecendo. A gente não poderia chegar com informação de qualidade para vocês sobre o setor eólico se não fossem nossos parceiros como a EBS Wind, que é uma empresa que atua com terceirização de mão de obra qualificada, e aí seja com eletrotécnicos, mecânicos, supervisores de qualidade, planejadores. Então, se seu projeto eólico seja da parte de OEM, ou mesmo se está na fase de montagem do parque, está precisando desse tipo de mão de obra, fale com a EBS Wind. Mas não somente isso. Trabalhamos também com a equipe de alpinismo industrial, fazendo reparos, manutenções em turbinas eólicas, né? Serviços de corrosão em torres, limpeza de pás, limpeza de nacelle. Conheça a EBS Wind para você saber tudo que a gente atua, tudo que a gente faz no mercado atualmente. Um outro grande parceiro nosso é o Universo do EPI, uma empresa aqui do Rio Grande do Norte, né, do meu amigo Diógenes, que costumo dizer, o grande diferencial dela é não ter vendedores, meramente tiradores de pedido, e sim pessoal técnico, que entende qual é a sua necessidade. Afinal de contas, segurança do trabalho não se negocia. E a gente sabe da importância de você ter parceiros que entendam tecnicamente a sua necessidade para que forneçam o melhor equipamento e você possa ter um serviço de excelência com segurança. Então, pensou em segurança do trabalho, pensou o Universo do EPI. Bem, vamos voltar aqui agora falando com o Everson. Primeiramente, agradecer a sua presença. Eu sei que sua agenda é lotada, é difícil, mas a Luciana ficou ali conversando, batendo em cima ali para dar certo, e graças a Deus que deu, porque a gente tem a oportunidade de hoje estar conversando com você e trazendo informação para as pessoas, um segmento que, se bem me recordo, de todos os episódios do nosso podcast, a gente não teve oportunidade ainda de tratar. Então, eu queria que você fizesse sua apresentação, falasse um pouco da sua história, que aqui nos bastidores já vi que é bem vasta, né? Tem um pouco de Então, história para contar. fica à vontade aí para a gente iniciar a nossa conversa. Muito bem-vindo e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, né, o convite aí que surgiu da minha amiga Luciana. É uma honra estar aqui com vocês, poder contribuir um pouquinho, né, para esse canal que está crescendo, tenho acompanhado. Coisa boa. Eu parabenizo aí todo mundo que está envolvido aí, né, você principalmente. E estou aqui para a gente conversar um pouco sobre esse universo, né, do sistema elétrico, né, de maneira, digamos assim, a parte gigante, né, literalmente gigante do Sim. sistema elétrico, que é a transmissão, né, de onde a gente, como é que a gente chega, como é que a gente joga essa energia para todo o Brasil. Tenho certeza que a turma vai ficar muito curiosa em descobrir isso aí. Pois é, porque a gente trata aqui muito até a parte da turbina, né? Isso. Trata lá de como vai ser o início. Semana passada, acredito, a gente teve um episódio sobre a parte ambiental, do ponto de vista ambiental, as licenças que precisam. Uhum. Quando termina de montar, começa a OEM, falamos já muito sobre a OEM, mas aí chega uma parte, e daí, depois de que tudo isso foi feito, que a gente conseguiu produzir essa energia, para onde vai, como Isso. vai, quem controla isso, Uhum. quem é o órgão que regula isso, eu acho que é muito interessante essa oportunidade para o pessoal ter essa noção também. Isso, Não é isso? assim, é a gente sair da origem, da fonte, literalmente da fonte, né? Nesse nosso caso, o Rio Grande do Norte é eólica, né? É vento. Mas também é interessante a gente falar sobre solar em algum momento Sim, aqui, que é o... A matriz eu acho que não está mudando, mas ela vai acrescentar, acho que bastante contribuição na parte solar. sim. E o nosso estado, riquíssimo em Riquíssimo. sol, né? Vento, a gente é muito privilegiado. É uma bênção realmente, né? É o Rio Grande do Norte, lá nos primórdios, quando estava vindo eólica para cá, o, o dono da Volben teve no Sim. Ceará,
E reza a lenda, conta a história que ele teve ali em Mucuripe, se não me engano, Sim. né? Onde foi colocado posteriormente os primeiros aerogeradores. E ele estava lá e o cara disse, olha, a gente vai começar os estudos aqui. Ele disse, não precisa começar estudo. Já está garantido aí. Aqui é garantido, você pode vir que eu assino. Aham. Né? Se der errado, sou eu que assinei. Então, é coisa realmente que quem está acostumado com as características lá na Europa, chega aqui e vê a grande diferença que tem. Como se não bastasse o vento, o sol, né? Uhum. E aí, quando se fala de sol, é a mesma coisa do vento, o pessoal achar, então, quanto mais vento, melhor. Não é bem assim, Não, exato. né? É o vento de qualidade, como é o sol realmente de Exato. qualidade, né? Exatamente. Então, amigo, eu queria que você começasse falando sobre você, Ok. da sua trajetória, sua formação, por onde você passou. Enfim, fique à vontade para falar aí para o nosso público. Bem, eu comecei a minha história na eletricidade na Escola Técnica Federal, né? Comecei ainda ETFERN, né? Ou seja, tem um pouquinho de estrada aí, né? Mas terminei, já era Cefet e fiz eletromecânica, que juntou os cursos na minha época. E no final me especializei em eletrotécnica, segui para a universidade, fazendo engenharia elétrica, realmente enveredei por esse caminho e gostei. E terminei o curso de engenharia, fui para a área de telecom na época, que era uma coisa que estava num boom, né? Grande na época. Você fez aqui na UFRN, Isso. engenharia elétrica, terminou em que ano? Terminei no 2008. 2008. É o que a gente chama de fatorial. Ah. Eu sempre trabalhei. Aí você paga 5 cadeiras, 3, não sei se você passou por Não, lá. eu passei por lá e terminei em 2002. 2002, né? Entrei em 97 e terminei em 2002. A gente é meio contemporâneo, Pois viu? é, por isso você falou, eu disse, ó, de Eu repente... entrei aí em 99, 99, Foi? eu acho que foi 99. Aí tive que trancar as coisas da vida. Engenharia não é um curso, Não é um curso para qualquer um. que se termina assim da noite para o dia. E se você tiver que dividir o curso com trabalho, com outras Aí coisas, tem complica. colega meus que de repente deixaram o curso porque foram pais sem estar programado, né? Acontece. E aí o trabalho teve que Chama, vir né? em primeiro lugar, enfim. Mas acontece. Acontece. E aí eu entrei na engenharia, demorei um certo tempo para terminar, porque é aquela história, não adianta você fazer, que é uma coisa que eu quero falar com você, da questão da qualificação, né? A gente tem que Sim, ter muita atenção, não é apenas um canudo que credencia a gente sair e trabalhar. Ok, Exato. você é admitido em qualquer lugar. Não é assim. exatamente. Existe toda uma questão da qualidade, de uma história, de você viver a universidade e qualquer instituição de ensino na sua plenitude, né? Então eu saí um pouco dessa área em 2002, exatamente em 2002. Foi quando eu fiz o concurso para a CHESF, né? Que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a qual eu trabalho até os dias de hoje, né? Estou lá há 22 anos, quase, né? Em setembro agora eu faço 22 anos. E eu mudei um pouco da minha área de telecom e eletrônica e fui para a parte de potência. Sim. Só que a parte de potência, ela mudou muito com o passar dos anos. Então, hoje ela está praticamente digital, né? Eletrônica, automação, e lógico que a base, a eletricidade básica de tudo, a parte, digamos assim, do estado da arte da energia permanece o mesmo, né? Apenas a maneira como a gente trabalha com a energia, né? Que mudou bastante. Então, nesses 22 anos eu fiz uma especialização técnica na CT Gás, Sim. minha querida Luciana, espero que ela esteja nos vendo aí, um beijo para você, Luciana. Depois fiz essa especialização realmente a nível superior na PUC de Minas Gerais, muito boa, uma especialização que me agregou bastante conhecimento. E desde então eu atuo hoje na área realmente como engenheiro lá hoje Eletrobras. Hoje as empresas se fundiram, né? É bom explicar isso para o pessoal. Eu ia te perguntar sobre isso mesmo. Existiam várias empresas subsidiárias da Eletrobras, que era a holding, né? E hoje elas fazem parte de uma única empresa. Então existe a Eletrobras Chesf, Eletrobras Furnas, que é lá do Sudeste, né? Sim. Eletrobras Eletronorte, Eletrobras, estou esquecendo de alguém, Eletrosul. Então, somos uma grande empresa integrada do ponto de vista de custo, do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista geral, né? Eu estou aqui hoje, eu
Vamos chegar lá, né? Vai ser muito assunto. Acho que Sim. isso vai dar uma parte 2. Então, a gente tem a parte, digamos, de expansão, engenharia, que a gente chama, que é a parte de construção, a parte de projeto básico, que é, de uma maneira geral, o Brasil todo. Existe, né, gerências espalhadas no Brasil todo. E existe a parte que eu atuo, que é a parte da manutenção, que eu fico mais centralizado, Entendi. regionalizado, no caso. E assim, basicamente, vou falar em poucas palavras, mas depois a gente vai entrar. Sim. Mas a gente trabalha atuando diretamente na recepção dessa energia, né? Hoje, nossa principal atuação, uma das nossas atuações é receber essa energia, que em sua essência no estado da gente é eólica, e jogar ela para a rede básica, que eu quero explicar depois para o pessoal o que é rede básica, Sim. e jogar isso, pasmem, a gente entrega isso para o Rio Grande do Sul. Aí você pensa, como é que chega lá? A gente vai explicar. Vai explicar. Vamos explicar. Tá certo. Pois é, eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade de estar, e aí eu digo realmente me colocando no lugar. Aham, Você é um grande espectador, porque para mim é um assunto novo, que legal. né? E ter a oportunidade de adquirir mais um conhecimento com relação a isso. Porque coisas como você acabou de falar, tão simples como a Chesf, e eu não sabia que ela fazia parte da Eletrobras e que era até uma empresa grande, guarda-chuva, que tinha essas Isso. empresas. Então, isso é muito importante. Queria até que você falasse, já que você citou de manutenção, e antes a gente estava conversando sobre isso, sobre os desafios da manutenção na parcela variável. É isso mesmo? Parcela variável. Isso é um O assunto que é a parcela variável? interessantíssimo, que eu acho que vai gerar muito comentário aí no seu canal. E a gente está à disposição para responder, claro. Eu vou acompanhar também. Vejam só, o que é parcela variável? Hoje é o nosso maior desafio da manutenção. Nós, toda empresa do sistema que atua na rede básica, né, que está, digamos, explorando a energia do Brasil, ela está submetida à disponibilidade. O que seria essa disponibilidade? Eu tenho um equipamento, um gerador, que seja, um transformador, uma linha de transmissão, ou seja, que a gente chama de função de transmissão, e ela tem um valor agregado a ela anual, que chama de RAP, que é Receita Anual Permitida. Vou dar um chute aqui. Digamos que eu tenho uma linha que liga João Câmara 2 a Ceará Mirim 2, e de fato tem. Sim. E a RAP dela, que é a receita que a gente recebe por ano, é de 10 milhões. Então, se eu entrego essa minha linha, se eu passo um ano ela ligada, disponível, eu ganho simples, 10 milhões. Certo. Então, o que acontece? Quais são os desafios para manutenção? É a gente poder agregar as nossas atividades, que são diárias. Todo mundo sabe que o sistema elétrico está sujeito a intempéries, está sujeito a vandalismo, está sujeito a N situações Sim. que a gente tem que encarar diariamente. Vou dar um exemplo que aconteceu recente, e aconteceu um roubo. Derrubaram uma linha de transmissão de uma linha de touros, que é um grande receptor de energia eólica, a gente chama de ICG, uma expressão boa, que é instalação coletora de geração. O pessoal deve querer pesquisar aí, mas tem muito assunto aqui. E essa linha foi ao chão. Então, nesse momento, se chama a manutenção, o pessoal vai subir com a torre. E nesse momento aí, a gente está sendo, digamos, penalizado por não estar com essa linha disponível. Então, há toda uma consequência financeira. Então, tem que haver uma sinergia hoje muito grande das equipes que atuam no sistema elétrico. Eu atuo na parte de proteção, automação, supervisão e assim, derivados, né? Sim. Que fica próximo da gente ali. E tem o pessoal de linha de transmissão, tem o pessoal de equipamentos. E todo mundo ali está sendo observado por um grande xerife, né? Que é o cara que manda, digamos assim, em todos nós, que é a operação. E essa operação, ela tem a operação... É legal falar disso, porque existe a operação local, que hoje está derivando para o OIM, que depois eu quero que a gente entre um pouco nessa questão. E aí o OIM, ele se reporta ao nosso despacho de carga, onde ele relata problemas, onde ele relata liberações de equipamentos, onde tem toda uma questão que é exatamente nesse momento que starta a parcela variável, que starta todas essas questões que estão envolvidas na manutenção, né? Entendi. Então, acima do despacho de carga tem o nosso conhecidíssimo, né, o Operador Nacional do Sistema, que é o ONS, que esse é o que a gente dá... Eu queria, Pode falar, sem atrapalhar não, você, me interrompa.
segura teu raciocínio Não, aí, tá, a linha, travei. porque você falou nisso e eu lembrei, quando eu ainda estava trabalhando para a primeira empresa que eu atuei no setor, na Alstom, a gente estava em um determinado projeto e o pessoal falava do telefone preto. Opa, E tu conhece esse termo também? conheço, conheço. Então tinha, e de fato, gente, não era só a nomenclatura, não. Tinha realmente o telefone que era uma linha direta só para esse tipo de ocasião, Aham, né? isso. Então, quando a demanda partia de você, você utilizava e se comunicava, era uma coisa. Quando esse telefone Toca. tocava, é meio que terror. E eu não sei se você pode confirmar isso. Posso, inclusive, ter uma coisa também engraçada, até para tornar leve aqui a nossa conversa, que tinha um operador lá de Currais Novos, muito engraçado, ele que eles eram tão tensos com essa questão do operador, do despacho de carga, quando liga, que a gente estava assim na sala de comando e conversando, aí tocava esse telefone, que lá existe que chama de ponto a ponto, Sim. que está escrito lá, que nosso lá chama de DOS, né? Departamento Regional de Operação. Isso aí eu não sei dizer exatamente quanto, assim, a sigla, como é que é o nome dela. Então, quando ela tocava, ele mandava todo mundo se calar. Tensão Cala no a ar. boca, tipo, silêncio, silêncio, silêncio. Todo mundo fica, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Acabou o mundo. Não. É os caras da operação ligando. Então, é realmente, sim, um momento tenso, assim. São coisas que marcam você na sua trajetória, e essa é uma das coisas que me marcou, porque isso se falava com a seriedade, sabe? Principalmente para quem estava chegando, para saber, olha, a coisa é, quando esse telefone toca, cara, a coisa é séria. Porque, então você fica, né? Fica tenso, assim. Fica tenso. E teve situações que a gente da manutenção, é legal falar isso também, a gente não lida diretamente com eles. Sim. Né? Que a gente tem exatamente o operador ou o OEM, em algumas situações eu vou explicar quando tem um, quando tem o outro, puro, que está em extinção, já está ficando em extinção. É que a gente não tem uma tratativa direta com o despacho de carga, que é uma coisa normal, porque eles olham a maneira, o sistema como um todo, né? Aquele sistema que regional, mas é um sistema grande. E aí o filtro é exatamente o cara que está na instalação, que a gente chama operador de instalação, né? No caso hoje o OEM. Então, mas tem situações que a gente precisa falar com eles, alguma coisa que não ficou clara, alguma coisa que a gente precisa explicar melhor, uma condição que está ali inesperada, aí, às vezes, quando a gente conversa, e detalhe, quem for utilizar essa comunicação, tudo é gravado. Então, cuidado com o que você vai falar. Tudo é gravado, inclusive, existe auditoria, o pessoal escuta, então tem toda uma questão de depois a tomar análise. Eu tenho tanto respeito, você está falando, eu estou falando baixo, quando eu percebi aqui, eu estava falando baixo, tanto respeito que eu tenho ao assunto, porque a gente não, assim como ele está dizendo, eu fazia, era coordenador da equipe de manutenção do fabricante. Então a gente não lidava direto com eles, né? É o proprietário do parque, né, do projeto, através da empresa que faz esse monitoramento, né, da subestação. Mas a conversa ela ecoava, né? Isso. Quando tinha as reuniões que o pessoal do projeto tinha, e vinha muitas vezes na reunião com a gente cobrar, né? Ó, porque já tinham sido cobrados. Então, esse realmente foi uma coisa que me marcou muito por conta dessa seriedade, dessa coisa, porque imaginem a responsabilidade de quem também está lá à frente desse gerenciamento. Exato. Porque quando sai, a primeira coisa que se procura no Brasil é a cabeça de alguém quando tem um apagão. Exatamente. Né? Tem um apagão, desde da senhorinha que estava assistindo a novela da tarde e caiu e ela ficou com raiva, a uma grande indústria, a hospitais, a coisas realmente que de uma relevância enorme. Então, imagine a responsabilidade das pessoas que assinam, das pessoas que estão no comando. Então, talvez por isso, tudo isso, né? Você entrou numa seara interessante para mostrar o tamanho, as consequências, a importância do sistema elétrico, que a gente não pode brincar muito nele, porque as consequências são, de fato, catastróficas, né? Então, uma coisa que um desafio hoje, um dos desafios, né, que eu vou falar muito hoje de desafios da manutenção, né? É que a gente tem que... A coisa é muito acelerada, como a nossa vida de muitos anos para trás, ela vem correndo, as tecnologias mudam muito rápido. E a gente tem, dentre vários desafios, a parte, digamos assim, do pessoal, de qualificação, de como as pessoas chegam para trabalhar e às vezes elas não têm muita noção do que de fato é.
Existe, como eu falei no início, vários segmentos. Manutenção de equipamentos, que é um, linha de transmissão é outro. E eu vou falar assim, especificamente da parte, digamos, do supervisor, a parte nervosa do sistema, que é isso. Eu gosto muito de usar a expressão que a gente da proteção, a gente trabalha com, se for fazer uma analogia com a medicina, a gente era neurocirurgião. Qualquer erro, a gente perde o paciente. E, de fato, é algo mais ou menos assim. E aí a gente tem uma luta diária de buscar profissionais nessa área, que não é fácil. Sim. Eu gostaria até que, já que você tem vários contatos com pessoas que estão na área aqui, que falasse um pouco disso também, que eu também tenho curiosidade de saber. Então, hoje a gente tem nós mais experientes, digamos assim, no sistema elétrico, a gente tem uma soma de responsabilidades. Além de você ter que lidar com as coisas do dia a dia, a gente também meio que fica nessa luta de procura, de preparação de mão de obra. E assim, é uma coisa que eu fico até um pouco triste em relação ao nosso estado, que eu vejo muito, com todo respeito ao pessoal que fala chiano, eu vejo muito sotaque nas subestações. E eu queria ver mais o tio, o tia, o girimum, né? Sim, claro. Aquela outra expressão nacional aí que a gente, né? Que só quem fala é o natalense, que não pode falar aqui. Brincadeiras à parte, assim, eu acho que a gente tem que, talvez, olhar um pouquinho mais nessa questão da qualificação, sabe, Epson? E, assim, cabe muito, talvez, ao mercado, digamos, que está preparando as pessoas, né? Os técnicos, os engenheiros, ter mais contato com as empresas. Acho que isso é o básico, sabe? Exatamente. Para saber qual é a necessidade, onde é que a gente tem que explorar, digamos, a parte intelectual, onde é que realmente... E, assim, não só a parte intelectual também. Eu sou um recrutador, eu fiz umas seleções num tempo desse, faço de vez em quando. Eu gosto muito de ver o aspecto também da tranquilidade, digamos assim, de como é que ele lidar com pressão. Isso é importante. Sim, claro. Então, assim, não é só a parte técnica, porque existe várias histórias que eu vi durante minha jornada, né? De pessoas que tecnicamente boas, mas de cabeça ruim. E as duas têm que caminhar juntos. Tem que caminhar juntos. Não tem como. Uma vez você tomando a decisão de atuar na manutenção, você tem que saber que essa questão de pressão, pressão Constante. existe em qualquer momento, mas digamos que você esteja na construção de um parque, de repente você dá um stop ali no serviço e diz, opa, as coisas estão saindo errado aqui, vamos passar uma semana tudo parado e vamos rearrumar. E muitas vezes na manutenção isso não pode acontecer, né? Você troca o pneu do carro com o carro andando. Exatamente A maioria assim. das vezes. Exatamente Então, assim. você tem que ter muito jogo de cintura, seja com seu cliente, seja com o fornecedor, seja com o seu gestor, né? Então, às vezes, todos esses têm que... O ponto central é você e você tem que saber administrar para que a coisa ande. Muito né? bem apontado, e eu gosto muito de orientar as pessoas e dizer que é muito difícil a nossa área dizer eu sei tudo. É impossível. Muito difícil não, eu diria que é impossível. Então é importantíssimo a gente ter boa relação com todos. Quem está do seu lado, quem já passou por você, eu sempre digo isso. Então, porque na hora de uma emergência, um telefonema, você ter uma rede de contatos, digamos assim, Claro. é importantíssimo. Então, aqui a gente atua nesse sistema, no sistema elétrico, e eu tenho contatos com todas as empresas que estão acessando a gente, que inclusive eu quero explicar já já como é que a gente faz. Né? Então, na hora de você ter uma atuação, digamos, assertiva, tem que ser conhecedor tecnicamente, tem que entender das regras, né? E também tem que ter noção real do que você está fazendo. E às vezes é tomar decisões mesmo no medo, mas mantendo o controle, o autocontrole, né? Mas sempre tem um receio. E assim, eu vou falar de experiência própria. A gente tem uma expressão na proteção que ela é geral. Não existe bom profissional na minha área que não tenha desligado alguma coisa. Porque, olha, eu vou ter que dizer para vocês, aí vocês que estão aí querendo entrar nessa área, é apaixonante, é caminho sem volta. Você realmente fica apaixonado. É muito bom. Mas existe o lado ruim também, né? Eu passei por uma experiência no início do ano em que a gente atuou no 500 kV, que não é uma brincadeira, né? É um bicho grande e as consequências, como vocês já entenderam, são altas, né? E cometemos uma falha e a gente desligou um autotrafo.
e perdemos, assim, em minutos, 240 megawatts. Né? Acho que a galera que acompanha, Nossa. os curiosos, talvez tenham alguma noção. Digamos, é maior do que a carga que a subestação que eu fico no meu administrativo, lá em Natal 2, ali perto do Bom Pastor, ela é maior essa carga. Então, quer dizer, um balanço muito grande. Sim. Então, sai muita geração. Aí isso gera relatórios, gera uma série de recomendações que faz parte do nosso dia a dia. Mas depois de alguns dias a gente absorve, aprende com os erros, que é mais importante, Claro, né? claro. Epson? E, assim, existe aí onde entra, eu queria entrar um pouquinho nessa parte dessa relação com os acessantes eólicos. Sim. Né? Acho que é interessante a Claro, gente fica à falar, né? vontade. O que você acha? Pode falar. Então, assim, existe toda uma relação, né? Essa expansão, digamos, da energia eólica, aqui no nosso estado, se eu posso estar até errado, nosso chama como telespectador, internauta, internauta, ouvinte, porque pode ser na áudio também, né? Exatamente. Eu sempre me questiono qual é o nome dessa galera aí. Ele pode até nos ajudar aí, mas acho que o ano que a gente começou para valer a expandir o sistema elétrico do ponto de vista de coletar energia, né? Ou seja, das eólicas, acho que foi 2012, 13, 14, começou por aí. Nessa nossa costa, né? Sim. João Câmara, uma região extremamente próspera nesse sentido, né? De muitas empresas, então se constrói a subestação, que é onde eu estou, e a gente recebe essa energia, geralmente, né? Não é regra geral, mas geralmente a gente recebe no nível de 230 kV, ou seja, um nível já de rede básica. O que eu falo tanto em rede básica, Rede né? básica, você pode querer me perguntar isso aí, né? Palavra-chave, rede básica. A rede básica é o que é essa rede, digamos, de alta tensão, onde o ONS ele tem total controle e visibilidade sobre toda ela, que inclui 230 kV e o 500 kV. Então, esses dois níveis de tensão não é permitido trabalhar, digamos assim, de qualquer forma. Sim. Aliás, em nível de tensão nenhum. Só que existe essa supervisão mais forte do ONS. Então, a gente está diretamente ligado e seguindo as regras dos procedimentos de rede, que é uma outra expressão chave aí, que você pode botar até um hashtag aí, procedimento de rede, que são as regras que a gente trabalha em cima delas. Aí você pode entender quais são essas regras. Digamos, a gente vai desligar uma linha de transmissão, existe um prazo que a gente tem que solicitar e tudo está normatizado. Informação importante aí para os internautas, né, os curiosos de plantão. Tudo isso está disponível no site do ONS. Sim. Basta dar um Google lá, botar o nome, procedimento de rede. Isso nos diz como é que funciona a filosofia de uma proteção de linha de transmissão, como funciona a filosofia de proteção de um transformador de potência, de um reator, de um banco de capacitor, de uma proteção de barra, tudo está lá. Entendi. E isso é vivo. Sim. Importante informação. Toda hora tem gente estudando, exatamente em cima de ocorrências que acontecem, de melhorar a performance da proteção, do sistema de supervisão. Tudo hoje, como a gente falei, é vivo, está ali mexendo. Então a gente está sempre sendo bombardeado com novidades, com mudanças de procedimento. Entendi. Me diz uma coisa, essa é uma das coisas que eu mais escuto quando eu vou começar uma conversa com alguém, e a pessoa diz, você atua em qual área? E eu digo energia eólica. Essa questão das linhas de transmissão, né? Rapaz, não tem mais. Essa é uma pergunta que eu sabia que você ia me fazer. Como é que pode, não sei o quê, e para onde é que vai? Eu queria desmistificar isso, não só para eu levar comigo e responder com propriedade, como para quem está nos ouvindo hoje, porque muito se ouviu falar no passado disso, sim. Tem a produção, mas não tem como escoar. Isso já passou? Isso ainda acontece? Como é? Já passou. Existe um desafio, eu estou falando muito essa palavra, né? Sim. Um desafio que é a parte ambiental, né? As coisas que tem toda a sua, para mim, a importância tamanha quanto qualquer... porque sempre tem uma discussão em relação a desenvolvimento sustentável, né? Sim. Isso é um assunto que veio para ficar. Não tem como uma empresa hoje querer ser boa diante da sociedade sem ser sustentável. Claro. Você tem que ter essa pegada ambiental, que é onde a gente vive, é o nosso planeta. Sim, né? sim, Temos que ter essa atenção. Então, havia eu não sei se era despreparo, porque a questão era muito novidade dessa expansão. A coisa veio muito veloz.
é só uma visão minha da Sim, época, sim, né? sim. Que eu quero deixar claro, né? Não estou representando, é uma visão minha. Claro. Então, existia uma maneira de se fazer o estudo, né? Em relação à linha de transmissão, e a coisa meio que caminhava meio junto da expansão, da construção, e as coisas ficavam meio, digamos assim, uma segurando a outra. E que isso já mudou atualmente. Já tem uma maneira diferente de encarar expansão, já há um processo diferenciado em relação às licenças ambientais, que essa parte realmente eu não entendo muito bem, Sim. mas realmente teve isso no passado, existia a geração, mas também tinha o outro lado. Agora eu vou falar um pouco, né, do outro lado, que é a geração. Já houve situações de que existia pressão e pronto, tá pronto. E digamos assim, era meio que um blefe. Hum. Talvez, não sei. Existe essa questão, esse jogo, né? Porque o cara que está lá construindo seu parque, digamos que ele tem, digamos não, ele tem um prazo. Tudo é como eu lhe falei, é tudo controlado pelo ONS, que tem um prazo, e quando ele não entra naquele prazo, ele passa a pagar multa. Tudo é em Sim. cima de multa, tudo normatizado. E quando o pessoal assina os contratos, né, existe uma data que ele tem que entrar em operação. Então é realmente muito tenso esse jogo, né, da gente receber esse LT, porque existem as nossas exigências operacionais. Isso é uma coisa Sim. importante para falar. Não é de toda forma que se entra numa energia se você conecta a sua linha à nossa subestação, a subestação de algum outro, né, que trabalha no sistema elétrico de potência, que não é só Eletrobras e Chess que tem subestações aqui. Sim. É bom frisar, existem outras empresas grandes também. Então não é só chegar e ligar, porque às vezes as pessoas não têm a noção do tamanho. Então existe uma parte de fronteira que a gente tem que receber medição dele, a gente tem que fornecer a nossa, tem que receber quando atua a proteção deles, a gente tem que... Existem equipamentos que são utilizados, que são nossos, que eles também têm que utilizar, então há uma coparticipação, existe todo Sim. um acordo operativo entre as empresas, e tudo isso tem que ser testado, tem que ser garantido, isso tudo tem que subir para o ONS enxergar o lado deles, o nosso lado. Então, é um, é um, é algo que às vezes, uma coisa importante que eu quero falar aqui, que é assim, o sistema elétrico hoje, digamos, você é um milionário, Epson, você ganhou na Mega Sena. E você vai dizer, eu quero montar um parque eólico. Você pode. Mas às vezes, muitas vezes, na realidade, o dono, digamos, do negócio, não entende muito bem desse processo. E fica querendo atropelar. Mas não é bem assim. Existe um procedimento de rede, eu vou voltar a falar, Sim. que tem que obedecer, tem que seguir as regras do procedimento de rede para a segurança operacional, segurança energética. Então é como eu estou lhe dizendo, é um desafio constante a gente ter que aliar a expansão da energia com a segurança energética e a segurança física também. A gente tem uma preocupação muito grande, né? E então fazer isso acontecer diariamente em prol da disponibilidade porque energia é desenvolvimento, né? Claro. Ninguém consegue conviver sem energia Sim. de todas as formas, de conforto, de desenvolvimento econômico, etc. Industrial, exatamente. A gente consegue perceber já uma mudança na matriz energética, né? Sim. Já começamos a perceber carros elétricos com muito mais quantidade, né? Eu Exatamente. sei que você comprou uns 3 aí, me disseram. Quem me dera. Ah, também. Gostaria demais de ter um daqueles lá, mas quem sabe um dia, né? E aí, assim, eu acho que sempre foi muito importante, mas eu acredito que a matriz de petróleo, ela está mudando um pouco. A própria Sim. Petrobras, ela tem mudado, ela tem Tem. investido, né, offshore. Exatamente. Eu estou lendo muito a respeito disso. Então, esse tema energia, esse tema transmissão, a gente faça aqui o dia conversando. Ah, sem dúvida. Eu queria até questionar como foi com relação à linha de transmissão. Outra coisa que o pessoal costuma falar e ficar na dúvida. Essa energia que é produzida aqui é só para o Rio Grande do Norte? O que produz aqui chega na nossa casa, na nossa lâmpada, na nossa TV ou não? Vai para outros lugares e como vai? Muito Se boa, for. muito boa pergunta, porque eu até já pararam de me perguntar sobre isso, mas todo mundo perguntava. Quando eu dizia que trabalhava com
energia eólica, que eu não trabalho exatamente com energia Sim, eólica. você trabalha Eu com trabalho com as empresas as e, empresas. e recebo essa energia e a gente retransmite. E a gente transmite. Nosso estado, ele é autossuficiente. Quando eu digo a você que a energia sai daqui, não é porque a gente não usa a nossa energia, é porque já é excesso, né? Você tem uma ideia, a nossa geração hidráulica, ela passa boa parte do ano paradinha, Sim. fazendo a sua reserva, que chama, tem um nome específico que eles usam, que eu não lembro agora. Então, nosso estado, o que ele gera é muito mais do que a gente consome. Você tem uma ideia, não sei se a gente já foi ultrapassado, porque fica uma briga muito boa, né, da Bahia Da com o Rio Grande do Bahia, Norte. exatamente. Nós somos, digamos, talvez, eu não sei territorialmente quantos por cento a gente é menor do que a Bahia, mas a gente é tão gigante, o Rio Grande do Norte é tão grande, literalmente grande nessa área, que a gente estava na frente deles em termos de Sim. geração. Não sei se já foi ultrapassado. Fica um passo ou outro. Fica uma briga, aquelas dos cavalinhos lá correndo para chegar. O que é excelente, né? Para Salutar mim é demais. excelente. E aí a gente, de fato, a gente joga energia para o resto do Brasil, né? O impacto quando acontece uma saída, uma perda de carga, uma perda de geração, é sentido mesmo. Aí o sistema se rearranja. Quando Sim. dá, às vezes não dá. Que é o famoso apagão, né? Que é uma coisa que eu gostaria de explicar agora. Sim, Que claro. muita gente me Fica à pergunta vontade. também. Nosso sistema, ele é, digamos, ele é todo, ele tem um sistema radial, que, digamos, você tem a geração e você tem aqui, e aqui está a tua carga. E existe ele todo, digamos assim, em anel, né? Ele é todo malhado, a gente Sim. chama assim. Então, a energia que está faltando aqui, a gente consegue jogar do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul, Entendi. através da rede de operação, através da linha de transmissão. Então, isso é maravilhoso, né? Você Claro. não consegue deixar uma região sem energia. Porém, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim, é na vida, né? É verdade. Eu sempre digo que a vida é assim, nunca é 100% tudo, nem ruim nem de bom. Então, nessas situações de rede malhada, toda em anel, né? Toda interligada, digamos assim, as empresas e as linhas de transmissão. Então, existe uma consequência também para isso. Às vezes, quando você tem uma rejeição de carga grande, uma perda de um grande bloco de geração, digamos assim, de uma interligação muito grande do Nordeste com o Centro-Oeste, do Nordeste com o Sudeste, onde está passando uma carga muito grande, o sistema, de uma maneira geral, ele sente. Como ele é Sim. interligado, ele perde, que a gente chama de perda de sincronismo. Depois vocês estudem aí, que é a perda de sincronismo, que é a frequência variar. Então você não pode sacrificar a geração. Você tem que preservar. E a ação que se toma é você começar a desligar em cadeia. E tem uma hora que isso perde o controle, perdeu o sincronismo de vez, você tem que desligar tudo e religar tudo. Então, isso imagina a consequência disso, né? Você já passou por uma situação dessa? Não, imagina, eu estou vendo aqui, aquilo que é, no primeiro momento, uma boa solução, né? Que ajuda a compensar um lugar ou outro, como você Aham, disse, tem o seu outro lado, tem. né? Que pode trazer uma consequência assim daquelas que quando o noticiário passa 2 dias Nossa. falando direto sobre isso. E eu queria agradecer demais essa oportunidade de estar aqui com vocês, porque isso às vezes não chega nas pessoas da maneira certa. O Exato. pessoal só fala que desligou, Isso. que teve a Aí empresa vem os desligou, memes, né? aí E o enche. estagiário que desligou. O cara apertou num botão que não devia. Então tem toda uma questão que muitas vezes fica só entre a gente, os Claro. especialistas, né? Você que é engenheiro também entende. E aí é legal explicar isso para as pessoas, Sim. né? Que tudo existem sistemas radiais que estão ali isolados, que beleza, não tem influência de outros sistemas fora, mas se der um problema nele ali, acabou. Exato. Ou você resolve lá, quanto tempo isso vai durar, ninguém sabe. Já na nossa situação, quando a gente perde aqui, você consegue vir de outro lugar. Sim. Então é toda uma questão estratégica mesmo, a nossa malha, que eu posso dizer com maior tranquilidade que no mundo, veja bem o que eu estou falando, pessoal, o mundo talvez não tenha um sistema tão complexo como é o sistema elétrico brasileiro. Se a gente olhar outros países aí, não é bem assim como o nosso, não. E a gente vê alguns países, né, outros países de pequeno porte, que talvez do tamanho ou menores do que muitos estados da gente, e quando a gente imagina essa imensidão que é o Brasil, né, você dá conta de tudo, com toda a dificuldade de acesso em muitos lugares,
porque nem tudo é uma Avenida Paulista. É verdade. Então Verdade. é um desafio muito grande o tempo todo, né? Imagino, por isso que volto naquele ponto que você falou do recrutamento, trabalhar sob pressão. Ninguém está falando aqui que vira um monte de gente, né? Mas é você saber que em algum momento você vai lidar com isso e você lidar, né, de forma o mais tranquila possível para você poder ter discernimento da decisão. Porque no final das contas, existe um cara com um carrinho e uma equipe Isso. esperando o seu retorno e agora o que é que eu faço? Né? Exatamente, exatamente. Então é aí que você vai dividir as coisas, né? Uhum. Entrando um pouco nessa questão da mão de obra, né? É exatamente aí o diferencial. Lógico, a experiência conta muito, mas a base, né? Você Sim, ter uma boa preparação, você isso. ter bons instrutores, né? Pra você chegar e vir com uma bagagem legal, um lugar que você tenha profissionais que entendam, né, do que a gente necessita, Claro, não é? é verdade. E eu acho que cabe bastante, né, as escolas, as instituições de educação andar um pouco mais. Eu acho que tem boas instituições aqui, Sim, mas precisa, de fato, talvez ficar mais junto, sim. sabe? Entender essa necessidade, Entender a né? necessidade, porque eu vejo muito do ponto de vista de equipamentos, da operação em si, da manutenção, ele tem uma boa preparação, mas eu acredito que a parte de proteção, automação, que é uma parte bem sensível, né? Que de fato exige um conhecimento hoje total de redes de dados, coisas que a gente não conversava 20 anos Sim. atrás, né? Foi o que eu falei no início, a gente muda muito rápido e tal. E hoje está tudo muito. Só para você ter uma ideia, não sei se você tem conhecimento disso, só Uhum. isso vai ser uma coisa bem chocante que você vai ouvir agora. Sim, A gente já não está mais usando fio. é mesmo. É chocante, né? É Acho que o chocante. pessoal deve estar pensando, o que que é isso, né? Que É. loucura e tal. Mas eu vou explicar. Existe um novo, existe uma nova norma internacional hoje, que já, hoje não, né? Já faz um tempo que a gente trabalha com isso, e é um grande desafio, porque a gente trabalha com a parte que você não está vendo, são dados, é um protocolo chamado IEC 61850. Guardem esse nome, pesquisem aí, depois a gente pode fazer um programa só para falar sobre isso. Sim, Muito bacana. Que isso tem tudo a ver com camadas, redes de computadores, redes de dados, prioridade. Então, os equipamentos de proteção hoje, eles são chamados de IED. Aí você me pergunta, o que que é IED? É uma sigla em inglês que chama Intelligent Equipment Device. Posso estar errado. Electronic Device. Não é sim. Electronic Device. Chama de dispositivo inteligente, que é o tal do IED. Não existe mais relé. Relé a gente fala porque a gente é saudosista. Só- Eu sou muito Sim, saudosista, sim, né? sim. A gente acaba chamando de relé, mas o nome hoje, a expressão mundial é IED. E pasmem, né? A gente tem um complexo de vira-lata muito grande, o brasileiro, né? Tudo que é bom é de fora É e de tal, de fora. fora. Mas aqui no Brasil, nós somos vanguarda na aplicação dessa norma. Sim. Para você ter uma ideia, nós levamos para São Petersburgo, até um dos colegas, muito meu amigo, Joenildo, um grande engenheiro Joenildo, ele foi lá mostrar o projeto de uma subestação nossa, 100% essa norma, ou seja, toda a parte de tráfego de informação sem fio, Nossa. tudo através de fibras e uma rede de comunicação entre os IEDs. Então, daí você imagina, você está aqui e ele vê um defeito que é físico, é real, a linha, digamos, foi ao chão, é um curto-circuito, né, a terra. Sim. Esse relé, desculpa, esse relé não, né? Esse IED, preste atenção, IED, anotem aí, vocês estão estudando aí. Ele vai perceber essa falta e internamente ele recebe tensão e corrente. Normal. Só que dentro do IED ele converte aquilo ali em sinal em um número, vira numérico, né? E aí a gente trata aquilo ali digitalmente. Então, existem filtros e mais filtros ali dentro que trata de detectar o defeito e aplicar o que a gente chama de, eu não falei ainda, TRIP, que é o Hum. grande terror da proteção, que é o disparo. TRIP significa, em inglês, é como se fosse. A gente chama de disparo, mas como trip é viagem, você partir, Sim. você ir para alguma. Pô, é o trip, mas é como a gente chama de disparo.
E nessa hora ali, existe uma comunicação entre IEDs, porque não é só um, né? Existe um procedimento de rede, vou falar de novo, hein? Procedimento de rede exige que a rede básica ela tenha duplicidade. Não existe uma linha de transmissão na rede básica com um relé de proteção, com IED só. Sempre são dois. Certo. Isso serve para transformador, hoje já para barramento, que já é uma mudança da regra, linha de transmissão. Então, tudo é duplicado. Então, não... A coisa é tão levada a sério de uma maneira que a gente trabalha sempre com N-1, N-2, Sim. à medida do possível, para poder a gente ter uma segurança no sistema elétrico. Isso aí é nosso dia a dia. Então, essa comunicação entre IEDs é toda por luz, fibra ótica. Nossa. E pasme, já está chegando o que a gente chama de Measure Units. Estudem aí, vejam aí, que são os T6 e TPs, que não sai mais cabo dele. Não tem mais o cabinho para você tirar a tensão, Entendi. ou o cabinho para você levar a corrente para o teu relé de proteção. Vai sair ótico. Imagina aí o que Nossa. não está, o que Quanta está coisa chegando. para se atualizar. Muita coisa para a gente conversar. É, né? também, Muita sem coisa. Isso aqui dúvida. são assuntos que a gente pode explodir Claro. e virar uma. E eu até falo isso para os nossos alunos, né? Existe um romantismo com relação à energia eólica do ponto de vista de se enxergar muito a turbina, Isso. como se a energia eólica, como um todo e a cadeia, fosse a turbina. E dentro do nosso curso a gente tem um módulo voltado para subestação. E eu sempre bato nisso, valorizem o módulo de subestação. Importante. Porque sempre, e eu acredito que sim, vai continuar tendo uma demanda maior de pessoas querendo trabalhar na turbina. E isso pode ser um ponto positivo para você que enxerga a subestação. Verdade. Porque, no mínimo, você já eliminou uma concorrência grande. Então, você se tornar um especialista nisso pode ser um diferencial. Pode. Então, por que não? Você está vendo aqui, em termos de importância, né? Se eu estou lá num parque eólico, em um projeto, são 90 máquinas, 3 dão problema, o OIM está lá, você está lá resolvendo o problema e tem 87 funcionando. Exato. E o dele, a questão dele aqui, deu um problema, pode ser que os 90 desse não adianta nada de estar fazendo, porque ele teve um problema, né, na transmissão, em levar. Então, eu acho interessante vocês voltarem os olhos também para isso, porque existe um mercado gigante, de muita responsabilidade, de muito conhecimento tecnológico, e que está aí esperando profissionais qualificados, né, diga-se de passagem, qualificados, que possam realmente estar à frente de grandes projetos, de grandes situações. Então fica uma dica aí que eu acho que é importante. Bacana você falar isso, porque mesmo falando das empresas de geração, eles coletam isso também para uma subestação. Sim. Ou seja, o meu dia a dia também é o dia a dia de quem faz a geração. Porque existe a geração num nível de tensão mais baixo, né? Acho que geralmente em 34,5 kV, e isso vai todo para um barramento, para o que a gente chama lá os cubículos de proteção, né? Que tem toda a parte, cada cubículo recebe duas não, mas sei lá quantas máquinas, eu não sei precisar. E isso joga num transformador dentro da subestação do acessante. Quer dizer, é uma coisa que eu nem vou lá muito, nem conheço, digamos assim. Não tenho controle. E lá eles elevam esse nível de tensão de uma maneira que eu consiga receber. E retransmitir. E aí o que acontece? Esses conhecimentos do que eu estou falando agora também tem nas empresas, digamos. Não sei o nome de todas, mas eu conheço Serveng, que atua lá em João Câmara, tem várias, Santa Clara da CPFL, tem um monte de empresa que atua nessa área. E todos eles também precisam ter esse conhecimento. Então é importantíssimo mesmo essa parte da subestação, especialmente, né, uma dica que eu dou, explorar bastante essa parte de comunicação, acho que é importantíssimo. O eletrotécnico hoje, ele tem que estar dentro do sangue do cara, essa parte de redes, né? A parte de você mexer com configuração nesse sentido. A gente trabalha muito com software de manutenção de sistemas digitais, conhecer a norma, sabe? Que é isso aqui, pessoal, é uma bíblia, é impossível a gente saber tudo, mas assim, básico, eu acho que é um diferencial, eu dou essa dica para vocês que qualificam. Sim. É um diferencial hoje você chegar com esse conhecimento, básico mesmo que seja, uma coisa que a gente consiga
fazer o cara andar, né? Já chegar. Claro. É muito importante. Muito bom. Muito bom. Então, assim, eu aconselho a quem está querendo enveredar nessa área que também sinta a importância da parte de comunicação, de dados, Sim. né? Não é voz, não é dados. São bits que estão ali jogando informação da posição de um disjuntor, a posição de uma chave, o nível de temperatura de um transformador, a quantidade de... Assim, N informações Sim. hoje que vão para um sistema de comunicação. E uma parte importante também é a parte de supervisão. Isso é muito importante. Sim. Você ter também essa noção dos supervisores que existem por aí. Existe. Tem Sim, vários, claro. né? O que a gente trabalha, a Eletrobras, ela até hoje, né, tem o CEPEL, né? Não sei se as pessoas conhecem o CEPEL, que ela faz parte do grupo da Eletrobras, que é onde tem os estudos elétricos. Ela meio que eles criam, né, pra gente, fazem testes, coisas mais específicas, eles que criam lá. E a gente, como financiador de lá, a gente usa os recursos, né, fornecidos por eles. E falando supervisório, a gente usa basicamente o SAGE. Sim. Você já ouviu falar no SAGE? Já ouvi Pronto, falar. SAGE, sistema aberto, né, de gerenciamento de energia. E aí, nesse sistema que é monitorado tudo. Inclusive, ele já conversa 6850 há muito tempo. Sim. Tem toda uma adaptação e a cada vez o pessoal vai aprimorando, gerando updates, que a gente chama, né, de modernização, de atualizações. Então, perceba que é uma gama, é uma coisa gigante. É gigante. Viu, Epson? Eu queria falar só uma coisa assim, Sim. rapidinho, que é um sentimento meu. Eu tenho certeza que as pessoas passam uma subestação, seja da Eletrobras, seja da Cosern, e olha, é só aquilo ali. Mas não tem noção do que está ali dentro em termos de controle, de proteção, de supervisório, de dia a dia da manutenção, né? Sim. De fazer inspeções, etc. Quer dizer, é uma coisa muito grande. O sistema elétrico, ele tem que sempre sim ser muito bem olhado e observado e bem cuidado. Pois é. Gente, como tudo que é bom, passa muito rápido. Eu sei que a gente teria aqui conversa para pelo menos mais uma tarde de podcast. Seria, por que não, né? Pois é, a gente vai organizar isso para você poder ir trazendo por temas. A gente deu uma visão geral hoje e por que não tratar disso, né, de forma mais profunda com relação a alguns temas. Queria agradecer muito a sua presença aqui, cara. Eu acho que enriqueceu muito o nosso podcast. A gente, através da Luciana, tenta buscar pessoas realmente que tragam, para a gente não ficar repetindo as mesmas coisas aqui toda semana, falando de pá, falando de nacelle, tudo é muito importante, mas a gente quer abrir esse leque. A gente quer que o aluno enxergue o que é que tem além do aerogerador. Isso é muito bacana. Então, para que a gente possa ajudar ele a traçar a estratégia, eu sempre falo, oportunidade de trabalho, oportunidade para você ter sucesso no seu segmento, assim como uma empresa traça, você também tem a sua estratégia e ela é pessoal. A minha estratégia é diferente da sua porque a gente almeja coisas diferentes. Pode ser até que seja igual, mas são raridades de bater, de coincidir. É verdade. Né? Então, é muito importante isso, que você escute vários setores, dentro do setor, seja solar, seja de eólica, para que você possa tomar sua decisão. Queria rapidamente aqui também agradecer a EBS Wind, nosso patrocinador, né, e ao Universo do EPI, que estão juntos com a gente nessa empreitada. Agradecer você que está nos assistindo e pedir as considerações finais do nosso amigo aqui. Agradecer novamente, muito bom ter sua presença, enriqueceu muito o nosso podcast, informações muito relevantes, informações novas, inclusive para mim. Né? Então, é muito bom. Sempre que a gente se depara com o novo, né? Descobrir isso dentro da área é muito importante. Eu que estou extremamente feliz e honrado, velho, do convite. Fico feliz que tenha sido bacana, que tenha trazido informações legais aí para as pessoas. Até peço, né, as pessoas que assistirem colocar o que interessa. De repente, um tema que eu falei aqui para a gente explodir, no sentido de falar um pouco mais. Exatamente. A gente vir com um tema fechado aqui. Fico feliz pelo convite, Epson. Luciana, né, feliz demais por ela ter me lembrado de mim, né? Sim. Eu não fui um péssimo aluno, eu era um excelente aluno, não dei trabalho a ela. Ela já fala eu vou conseguir trazer isso, vai demorar, mas eu vou conseguir trazer ele. Agradecido demais pela oportunidade
de mostrar o meu dia a dia da manutenção, desse desafio, dessa parte tão importante para o sistema elétrico, que é a manutenção dos sistemas em si, né, as consequências e o quanto a gente precisa também, né, de legal mostrar isso, que isso vai gerar curiosidade, as pessoas vão querer explorar um pouco mais. E estou à disposição, à medida do possível, né? Estaremos aqui para conversar um pouco mais, quem sabe, no futuro. E obrigado. Muito bom, muito bom. Eu queria agradecer também ao grupo, a Eletrobras, a Chesf, que libera o profissional do seu gabarito para estar aqui com a gente, compartilhando o conhecimento que você tem com os nossos ouvintes, o pessoal que realmente assiste esse podcast e, através dele, consegue ter uma noção de qual o rumo que vai tomar. Queria também lhe presentear aqui com uma pequena, singela lembrança nossa aqui do nosso podcast. Muito obrigado, muito obrigado. E pedir a você apenas uma coisa. Tinha que ter um pedido. Volte outra vez. Volte outra vez. A gente vai falar aí com você. Pode responder? Pode responder. Aceito. Pronto. Porque eu sei que tem muito mais informação. A gente pode focar outros temas, como você falou, até que a nossa audiência veja que é mais relevante e a gente focar e falar nisso, porque tem muito mais e eu quero exatamente estimular isso. Novos assuntos, coisas que o pessoal comece a enxergar aquilo que não estava enxergando e que, de repente, ele esteja ao lado de uma oportunidade para ele e não estivesse enxergando antes. Verdade. Né? De repente, a partir de hoje, cara, eu me vi trabalhando com isso. Tem tudo a ver comigo. E eu pensei que eu só tinha que subir no aerogerador. Eu nem gosto assim de altura. Para mim tá ótimo. Isso é a melhor parte do nosso papo. Não é isso? É abrir a cabeça das pessoas. Abrir a cabeça das pessoas. Tem mais coisas que tem que se fazer. Pois então, muito obrigado. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus e até a próxima.